Namastê, pessoal que está aqui, que está assistindo a gravação. Estava falando aqui com as pessoas que estão ao vivo, que hoje é dia de Mahashivaratri. E, portanto, eu pensei em fazer um verso especial para Shiva. Aí eu pensei em analisar o Triambakam, que é um verso muito famoso. Eu vou mandar no Telegram o texto com o comentário. Bom, avisos. Semana que vem começa nosso retiro, tá? Mas, em princípio, eu acho que essa aula se mantém. Vamos ver, tá? Eu acho que a gente não vai pular essa aula, mas eu vou avisar, tá? Só que sexta-feira já começa a chegar os alunos, aliás, quinta, sexta, sábado, então domingo. Ixi, e domingo a gente ia fazer também. Eu vou avisar, tá bom? Sábado à noite vai vir a xamã também, mas quem sabe a gente faz a aula mesmo assim. Ahn, isso é uma coisa. Depois, dia 7 e 8 a gente vai estar em Valinhos, na casa do nosso querido amigo André. Obrigado, André. Vai ser muito bom. E então, 7 e 8 vamos estar em Valinhos fazendo. E sendo que dia 8 vai ter encontro dos alunos, tá? Eu vou chegar na sexta, provavelmente. Sexta, sábado, domingo. Ok? Quem quiser ir participar em Valinhos, vai estar bem legal também. Provavelmente vamos ter também a presença da xamã na sexta-feira. Aí, depois disso, vamos ir para Belo Horizonte, ok? E vamos estar em Belo Horizonte, na verdade, é meio mais perto de Ouro Preto, se não me engano, mas a gente vai estar fazendo rituais, ok? Lá em Minas Gerais. Vamos ficar 2 ou 3 dias em Minas Gerais. Quem estiver em Minas, pode vir também, vai ser bom, ok? Então tá bom, vamos começar nossa aula. Om Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om. Om Sada Shiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahe Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahe. Om Shanti Shanti Shanti. त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्. Então esse é um verso que a gente canta geralmente para Triambaka Rudra, ok? Uma forma de Shiva. Shiva tem várias formas, né? Mas uma das formas é essa forma Triambaka Rudra, ok? O Triambaka Shiva. E tem um mantra muito famoso que é o Triambakam, que é esse mantra aqui. Se chama Triambakam porque começa com a palavra Triambakam. Muitos mantras não têm nome, entende?
Então a gente só chama eles pelo primeiro nome que tem. Esse mantra, como ele fala aqui, vocês podem ver no verso, ele fala assim: Iti Krishna Yajurvediya Taitiriya Aranyaka. Então ele está também no Aranyaka do Taitiriya Krishna Yajurveda. Lembrando que são 4 Vedas, né? Rig Veda, Samaveda, Yajurveda e Atharva Veda. O Yajurveda, ele se divide em 2. Shukla Yajurveda e Krishna Yajurveda. Nós somos da linha do Krishna Yajurveda. Dentro do Krishna Yajurveda, tem várias chakas e nós seguimos a Taittiriya Shaka. É uma chaka, que é como se fosse a chaka do Titiri. Titiri é um passarinho. Ok? Como se fosse assim, eles falam assim, o povo do pássaro azul. Não tem isso? O Shinawa chama assim o povo do pássaro azul. Então nós somos da linha do Titiri. Então significa Taittiriya Shaka, da linha Taittiriya. Entende? Dentro dessa linha do Krishna Ayurveda tem Samhita, Brahmana e Aranyaka. E dentro do Aranyaka nós temos então esse mantra dentro da Mahanarayana Upanishad. Ok? Então, a Mahanarayana Upanishad é uma Upanishad grande e nós estamos vendo vários mantras disso. Então, está um pouquinho mais para lá do mantra que a gente está vendo. Ele fala assim, Dashama Prapathake. Então, como se fosse o 10º verso, Narayana Upanishad. Em Narayana Upanishadi, na Narayana Upanishad, Shat Pancha Sho Anuvakaha. Então, o Anuvaka 16. Tá? Parágrafo 16. Aí, vamos começar. Então, ele fala assim, Triambakam Iti. Vai começar esse mantra, então. O verbo aqui é Yajamahe. Yajamahe significa nós adoramos. Nós saudamos, nós adoramos, nós honramos, nós saudamos. Tá? Só pode ser usado todas as mesmas palavras. E a Yajamahe é a mesma raiz, Yaj, que faz Yagnya, ritual. Então é como se fosse assim, nós ritualizamos, entende? Nós fazemos puja, nós adoramos, ok? Então esse é um verbo muito comum. Já ouviram esse verbo antes? Yajamahe, ok? É, é um verbo bem comum. Tem outras partes também. Então ele fala assim, He Bhagavan Parvati Pate, Parvati Pate, Twan Yajamahe, He Bhagavan Parvati Pate. Qual o caso? Vocativo. Né? Caso vocativo. He significa o Bhagavan, o Senhor. Parvati Pate, esposo de Parvati. Ok? O esposo de Parvati. Twan Yajamahe. A você nós adoramos. Nós fazemos puja. Ok? Portanto, o que vai acontecer? Que é a estrutura que eu falei. Ele fala assim, nós fazemos um namaskara, nós adoramos, fazemos alguma coisa para um segundo caso, e agora ele vai descrever adjetivos daquele que a gente está adorando. Todas essas palavras vão estar no segundo caso. Então, na primeira linha, a gente tem 3 palavras que vão estar no segundo caso, que significa o objeto da nossa adoração.
Quais são as palavras que estão no segundo caso? Triambakam, Sugandhim, Pushtivardhanam. Entende? Três palavras em terceiro caso e o verbo yajamahe. Nós adoramos ao Triambakam, ao Sugandhim ou ao Pushtivardhanam. Poderiam ser três pessoas diferentes que adoramos, mas nessa estrutura aqui, na verdade, são todos adjetivos. Nós adoramos o Triambakam, que é Sugandhim, que é Pushtivardhanam. Ok? Entende o que eu quero dizer? Tá acompanhando? Tá. A gente vai ter que começar também uma turma de sânscrito, né? Tem um pessoal aí, vamos fazer. Bom, Tuam Kidrisham. Então, Tuam, ele falou assim, a você adoramos. Tuam Kidrisham, você que é o quê? Quem que é você? Tuam Kidrisham, quem que é você? Triambakam, Trinetram, você que tem três olhos. Ok? Triambakam. Ambakam significa olhos. Triambakam. Ok? Que significa, outra forma de falar? Trinetram. Ok? Três olhos. Então, Triambakam significa aquele que tem três olhos. No geral, quando fala três olhos, significa Shiva. Ok? Geralmente é Shiva. Mas outras deidades também vão ter três olhos. Só que o principal que tem três olhos é Shiva. Ok? Shiva, então, ele assim, ele se caracteriza por ele fazer muito tapas. Os tapas vão fazer com que você ganhe sensibilidade em ver outras coisas, em ver além. Entende? Se uma pessoa, por exemplo, vê as vidas passadas de uma pessoa, significa que a pessoa vê além. Vê além do que a gente está vindo, está conseguindo ver em termos de objetos grossos. Como uma pessoa ganha essa faculdade, essa capacidade? Tem duas formas, ok? Uma é uma inferência e outra é uma ajuda dos Vedas. Então, assim, uma sensibilidade própria e uma ajuda dos Vedas. No geral, as pessoas combinam as duas, tá? Por quê? Porque os Vedas, por exemplo, os textos da astrologia, eles vão falar, ó, quando a pessoa tem esse planeta aqui, esse outro aqui e esse outro aqui, na vida passada ela foi tal e tal, e dá uma lista de coisas. Ou ela foi, tipo assim, um sacerdote, ou um guru, ou um médico, ou um não sei o que, e tal, tal. Ele vai falar algumas coisas. Ou ela foi enfermeira, ou ela foi médico, ou ela trabalhava com saúde. Tipo, ele vai dar algumas características. E aí, o astrólogo vai perguntar para a pessoa, ó, você faz o quê? Você se dedica ao quê? Você está com o quê? Aí ele vai ver algumas características na pessoa, que às vezes são características físicas, a forma que fala, onde que ela nasceu, diferentes coisas, e ele vai conectar e fala assim, ah, essa pessoa na vida passada, que a gente estava essa semana na consulta com o astrólogo, ele falou assim, ah, na vida passada você nasceu na África, e você era um ritualista africano, entende? Aí a pessoa assim, fala, pô, como assim? Ela falou, eu nasci numa família ultra católica em Blumenau, no sul do Brasil, mas eu sempre me identifiquei mais com Umbanda, entende? Para mim, Umbanda é tudo. Então, assim, as coisas vão batendo. Aí, tudo bem. Às vezes pode não bater. O astrólogo fala assim, não, peraí, então tem uma coisa estranha. Então, ele volta atrás na análise. Pode acontecer também, tá? Já aconteceu. Mas, no geral, ele fala e meio que, tipo assim, a pessoa fala assim, caraca, como que a pessoa soube? Ele soube, ele entendeu isso, conectando o mapa, né? E as outras sinais que estão, outros sinais que estão ali presentes.
A análise dos sinais é o que a gente chama prashna. Entende? Prashna. Tem um texto de astrologia que chama Prashna Marga. Ok? É um texto famoso da astrologia. Prashna Marga. O caminho do Prashna. O caminho da leitura. Então, Prashna significa você vai recebendo respostas, porque Prashna significa uma interrogação, né? Mas você vai ser recebendo as respostas da natureza em relação às coisas. Entende? Nada é por acaso. Nada é por acaso. Entende? Outro dia eu fui comer uma comida, estava crua. Ó, isso aqui não tá bom. Significa que há alguma negatividade. Por quê? Porque quando uma pessoa está cozinhando e a comida fica crua, significa que ela não está com a mente ali. Então significa que não está conectada com o que está acontecendo no momento. Significa que ela está com um pensamento, com a mente em outro lugar. Significa que ela está com alguma negatividade. Entende? Então, assim, ela não se deu conta, ficou crua. Não, essa é a leitura superficial. A leitura correta é, putz, estamos com negatividade dentro de casa. Entende? Então, significa que alguma oração tem que fazer, alguma coisa tem que fazer. Ok? Então, o que acontece? Essas pessoas que fazem orações, tapas, que vão fazendo essas asceses, elas vão ganhando capacidade de ter presença, e essa presença faz com que você possa ir lendo mais coisas. Entende? A presença faz com que você possa ler melhor o universo. E com a ajuda dos Vedas, que vão te falando, ó, essa é uma árvore, vamos supor, sagrada, essa não é tão sagrada. Esse pássaro simboliza a morte, esse pássaro simboliza a vida. Coisas assim, ele vai te, eh, como se diz, te ajudando a entender os sinais, entende? Entender os sinais. E a pessoa também vai ter a conexão interna do sentimento que ela está sentindo, e ela vai falar assim, olha, esse sinal aqui não é bom porque eu estou me sentindo assim estranho. Entende? Isso aqui que está acontecendo não é bom. Então, a pessoa vai ganhando uma sensibilidade, ok? Para entender melhor o mundo que está acontecendo. Isso é uma forma de trinetra, ok? Você ativou uma outra capacidade de ver outras coisas que as pessoas não veem, ok? Aí, tudo bem. Isso é útil porque a gente, sei lá, vai entender os sinais do universo, entende? É útil porque a gente vai se conectar, etc e tal. Mas a gente tem que ir além dessa capacidade, ou assim, pode pular essa capacidade não é tão importante. O importante aqui é a gente poder ver além do que está aqui na forma dos cinco elementos, ok? Porque vejam, o que significa ver, ter sensibilidade de ver assim, como, essa pessoa, ela está triste. Mas ninguém reconhece que está triste, mas eu vejo que ela está triste. Vamos supor. Eu estou reconhecendo ainda os cinco elementos, numa forma sutil, com mais sensibilidade, entende? Agora eu tenho mais sensibilidade para reconhecer os cinco elementos sutis. Depois, a pessoa consegue ver vidas passadas, ok? E aí significa que ela tem capacidade para ver o corpo causal da pessoa, entende? Corpo causal da pessoa, onde estão os karmas, e vai ver o que vai acontecer para o futuro, o que vai acontecer para trás e no presente. Isso se chama Trikala Darshanam. Trikala Darshanam. A pessoa tem a visão dos três tempos, entende? Vê no passado, presente e futuro. Trikala Darshanam. É um Siddhi.
Está descrito esse Siddhi nos Vedas, entende? A pessoa faz tal disciplina, canta tais mantras, etc. Daqui a pouco ela tem a visão dos três tempos, Trikala Darshana, ok? Mas ainda a visão dela está nos cinco elementos, entende? A gente quer ir além dos cinco elementos para ver a consciência. Aí então a gente precisa abrir um olho maior, vamos dizer assim, um olho mais poderoso, que é um olho que vai ver coisas que não são parte do mundo, entende? Quem ativa esse olho é a pessoa que então consegue ver a consciência. Ver não como um objeto, ver como se fosse assim, entender, perceber. Entende? Então, se eu consigo, nesse espaço que está aqui, dos meus olhos até a tela, entende? Eu consigo entender que a consciência está preenchendo esse espaço. Então, eu estou com uma visão da consciência dentro do universo. Estou com uma visão da consciência que eu não consigo enxergar com meus olhos. Porque se uma pessoa, se eu falo assim, ó, entre eu e vocês, entre a tela e nós, tem a consciência. A pessoa vai falar, cara, mas onde que tá? Eu não vejo isso. Entende? Então, é uma visão que está além do que os olhos normais podem ver. Entende? Então, olho normal consegue ver cinco elementos em diferentes formas, grosso, sutil, causal. A gente pode aumentar nossa sensibilidade disso. As práticas do yoga, etc., fazem, dão isso. Mas a gente quer ir, não nos interessam esses CDs, ok? Esses CDs são coisas colaterais que pode acontecer se Ishvara decidir, e não sempre são positivo ou negativo, tá? E daqui a pouco você agora vai um olhar além dos cinco elementos, então é para ver a consciência, e isso não se ganha com ascese, se ganha com conhecimento. Entende? É um olho mais profundo, um olhar mais profundo. Então, a gente está chamando o Triambakam porque é aquele que consegue ver além, entende? Consegue ver além. Os yogis vão chamar eles porque eles querem ganhar os poderes espirituais. Nós vamos chamar eles porque nós queremos ver o que está além de Maya Shakti. Ok? Estou falando isso porque, vejam, na poesia dos Vedas, toda palavra é importante. Esse é um mantra que, 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 que está pedindo para que a gente se torne imortal. Entende? Essa é a energia desse mantra. Um pedido de imortalidade. Quando você faz esse pedido, então você tem que se conectar com Ishvara nas formas que chamam esse, essa, essa imortalidade. Uma dessas formas é Triambagam, aquele que está vendo além. Por quê? Porque se tornar imortal significa se tornar a consciência. É a única coisa imortal que existe aqui. E como você se torna a consciência? Você deixando de ser um diva, vamos dizer assim. Ok? Deixando de ser um corpo, uma mente no mundo. Certo? É a única forma. Mente e corpo não tem como ser imortal. Então você tem que se tornar a consciência. Como você vai se tornar a consciência? Conhecendo a consciência, porque você já é a consciência. Simplesmente você não se deu conta. Ok? Então, você precisa se tornar a consciência 100%, não metade. Eu sou a consciência só na aula, vou no trabalho, já não sou mais a consciência. Não serve. Tem que se tornar a consciência 100%. Para se tornar a consciência 100%, você tem que poder ver a consciência. E para isso você tem que chamar a energia que te permite ver além do que está aqui nesse mundo. Tem bacana. Ok? Entende? Isso aqui só estou eu adicionando porque
ele simplesmente fala no comentário, Triambakam Trinedram. Triambakam significa Trinedram, aquele que tem três olhos. Mas isso aqui é importante na função do mantra, entende? Da função desse mantra. Depois ele fala Sugandhim. Sugandhim significa aquele que tem um cheiro bom. Né? Aquele que tem um cheiro bom. Aquele cheiroso, o cheiroso. Eu chamo cheiroso. Cheiroso significa oloroso. Ok? Perfumado. Cheiro gostoso. Tá? Vocês já viram um cadáver com cheiro gostoso? Vocês já viram uma coisa que está se podrendo, que está morrendo, que tem cheiro bom? Não. Entende a conexão que a gente tem que fazer? Ele tá querendo imortalidade. Imortalidade significa você está sempre cheiroso. Entende? Se você é imortal, você não perde o cheiro bom. Ok? Então ele fala assim: Ketakyadi saugandhyam durat agrayate tata tadiya divya deha saurabhyam saha ayam sugandhihi. Então ele fala assim: Yatha, assim como tem Ketaka adis, saugandhyam. Vamos ver aqui, só um minuto. Esse aqui é o Ketaka. Não é bem o jasmim, tá? Ele é assim. Ok? Cara, essa flor é muito cheirosa. E engraçado, veja que interessante. Isso aqui eu abri aqui no Google, tá? Só pus Ketaka. Ele fala assim: olha, é uma flor extremamente perfumada. Pandanus tectorius. Ketaki. Ele fala assim: ela foi amaldiçoada pelo Senhor Shiva. Então não pode ser usada para oferecer para o Senhor Shiva, exceto no Shivaratri. Exceto no Mahashivaratri. Entende? Interessante. Ok? Tá, mas. O que é? Peraí. Quieta aqui. Aparecem duas formas, né? Aparece. Essa branca com o miolo amarelo, eu conheço como jasmim manga. Entendi. Pode ser as duas, né? Essa lilás eu nunca tinha visto. Tem que ver qual se é a lilás ou a branca. Mas tudo bem. Se essa branca é uma que dá assim numa temporada. A gente tinha um pé disso lá onde a gente morava lá na Índia. Aí ela de noite dá um perfume assim, parece um jasmim assim. Mas, enfim, a ideia é uma flor muito cheirosa, tá? Ketaki Adi, ok? Mas ele escolhe Ketaki porque ele entende que isso tem alguma conexão com Shiva. Ketaki Adi Saugandhyam. Então, assim como as flores muito cheirosas, muito perfumadas, muito aromáticas, Durat Agrayate, que dá para sentir de longe o cheiro. Entende? O cheiro dá para sentir de muito longe. Tata Tadiya Divya Deha Saurabhyam. Então, Ishvara é aquele cujo corpo é extremamente cheiroso. Entende? Perfumado. Ok? Tadiya Divya Deha Saurabhyam. E tem um perfume divino. Ok?
divino. Tipo assim, um aroma que você não imagina assim, o quão gostoso é sentir esse perfume. Ok? Isso significa o quê? Pureza, significa, como se diz? Essa presença de vida, de ausência de toxina, ausência de cheiros ruins no corpo, entende? O corpo quando ele tem, vamos dizer assim, toxinas, coisas que tem que jogar fora, ele fica fedido, entende? Lá no hospital ayurvédico, você fica uns 10 dias, uns 15 dias, muito fedido. Inclusive, tem momentos que ele não te deixa tomar banho. Você não pode tomar banho. E você vai soltando um monte de coisa. A roupa, tudo fica assim. Sabe assim? Aconteceu com as pessoas que a gente estava lá. Fica fedido, fedido, fedido. Entende? Porque vai soltando as coisas. Ok? Então, fedor é sinônimo de corpo, de matéria, e especialmente matéria podre. Ok? O perfume é uma coisa divina. Então, as flores, elas são perfumadas. Entende? Então, ela significa que elas têm uma qualidade sátrica. E por isso a gente oferece elas na puja. É um oferecimento bom. Imagina você ganhar assim uma chuva de flor. Entende? Já ganharam uma chuva de flor? É gostoso. Entende? Coloca a flor assim. Tem rituais onde a pessoa recebe assim, chuva de flor. Ou guirlanda de flor. Aí você vai com a guirlanda de flor, tudo cheiroso. Ok? É bonito, cheiroso. Então, tudo que é bonito, cheiroso, significa que tem uma presença divina nela, entende? O que é bonito e o que é cheiroso. Tá. E vejam, como que se diz cheiro em sânscrito? Cheiro. Olor. Como se diz olor em sânscrito? Como se diz cheiro? O Fran é mais, mais inteligente, ele vai no dicionário. Bom, a palavra é ganda, tá? Ganda. Só que no mantra está Gandhi. Por que que muda de Ganda para Gandhi? Isso não é aleatório. Então ele fala assim: Su purvakatvat Ganda shabdasya Ganda shabdasya ikaraha. Então, pela palavra Ganda ter esse prefixo su, então Ganda significa cheiro. Su é um prefixo que faz bom, cheiro bom. Suganda. Quando você adiciona esse su, você tem que trocar o a pelo i. Ikaraha. Shabdasya ikaraha. Ele fala. Shabdasya, da palavra ganda, se aplica esse ikara. Ikara significa letra i. Ok? Então você troca o a pelo i. Devido a que você adiciona esse prefixo su. O prefixo su vem de qual palavra? Isso, suca. Muito bem. Suca. Suca significa algo bom, gostoso, felicidade, coisa boa. Suca é sempre auspicioso. Então, suca, sugandhi, é como se a gente estivesse falando sukaganda. Entende? Um cheiro agradável, um cheiro confortável, um cheiro bom. Entende? Esse su vem da palavra suca. Ok? Sempre a gente pode substituir por suca, como se fosse uma abreviação de suca. Mais ou menos. Tá? Não tanto a abreviação, mas um pouco. Punaha, Kidrisham. E mais? Que mais que ele é?
Pushtivardhanam. O que significa Pushtivardhanam? Pushtivardhanam significa Pushtim laukika vaidika pushtim vardhayati iti tatha uktam. Bom, então ele fala assim: o que significa Pushtivardhanam? Pushtim, Pushtim significa uma nutrição, tá? Pushtim, Pushtim, uma nutrição, é como se fosse assim, Pushtivardhanam. Então, Vardhanam significa aquele que aumenta a nutrição, ok? Aquele que te nutre. Em quais aspectos? Laukika, Vaidika, Pushtim. Então, ele aumenta a minha nutrição, que é Laukika, mundana, e Vaidika, espiritual. Entende? Então, você canta esse mantra e ele te nutre tanto de forma mundana e de forma espiritual. O que significa te nutrir de forma mundana, laukika? Bom, Pushtim é uma forma de prosperidade também, ok? Se manter bem nutrido não significa que vai te fazer engordar. As pessoas têm medo de engordar, né? Eu não vou cantar um mantra, vai me causar engordar. Pushtim, quando está descrito no Ayurveda, Pushtim é geralmente uma substância que te ajuda a ganhar peso, entende? Pushtim. Mas o que acontece? Quando uma pessoa está indo embora desse mundo, o corpo dela começa a se exaurir, né? Ela vai ter dificuldade para se manter com peso, né? Tipo, você tem um velhinho, uma velhinha, ela tem 80 quilos. Ah, você fala, ainda vai demorar um pouquinho para ela ir. Se ela tá magrinha, magrinha, 45 quilos, ela quase não come, então ela fala assim, putz, cada vez está ficando mais frágil, cada vez tem menos tempo de vida, entende? Então, quanto menos nutrição, mais próxima a pessoa fica da morte, ok? Isso do ponto de vista ayurvédico, estou falando, tá? Vejam, a morte sempre vai ser kármica, no sentido de que, independente de quantos quilos você tem no corpo, o Senhor da Morte vem e fala, ó, não é assim, ó, você está chegando em tal quilo, então eu vou te vir buscar. Porém, o corpo vai ficando mais frágil quando nós temos menos nutrição. Por isso que para nós é complicado quando vem uma pessoa com 70 anos querendo perder peso. Vem na consulta ayurvédica, quero perder peso com 70 anos. Fala, mas não precisa, cara. Melhor Pushti Vardhana, melhor mantém seu pushti, mantém sua nutrição. Por quê? Porque, lembrem, o que eu sempre falo nas aulas de Ayurveda, isso aqui é indo de ser uma uva para virar uma uva passa. Então, a passa, ela é falta de pushti, entende? Ela secou todo o líquido dela. E significa que ela, meio que assim, está prestes que a passa se mantém, né? Mas geralmente quando uma substância ela perde os líquidos, significa que o quê? Que ela vai ser destruída, entende? Então, perder o pushti significa se aproximar para a morte, entende? Em termos mundanos, tá? E se manter bem nutrido significa que a pessoa vai viver mais tempo. E em termos espirituais, pushti significa nos dar as bênçãos espirituais, que são as qualificações, e nos dar o conhecimento, entende? Que vai ser o que vai te manter nutrido espiritualmente, que significa o que vai se tornar imortal, ok? Entende? Então, Triambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam. Ok, essa era a parte fácil. Vamos para a parte difícil, ok? Agora começa a parte difícil. Tá.
Então ele fala, Laukikam Vaidikam Pushtim Vardayati Iti Tata Oktam. E ele fala Vaidikam também no sentido que ele pode nos nutrir com rituais, conhecimento de rituais, de orações, de mantras. Entende? As pessoas estavam apresentando os rituais no início da aula. São, porque eles te dão bênção, eles te dão proteção, eles te dão nutrição, eles te dão um monte de coisas boas. Entende? Os mantras estão em paz. Quando uma pessoa está em paz, a pessoa está bem nutrida, está tranquila. Entende? Quando uma pessoa não está em paz, ela vai ter dificuldade em ganhar peso. Ou vai ganhar muito peso também. Pode acontecer as duas coisas, entende? Às vezes fica muito ansiosa. Então tem transtornos do peso quando a mente da pessoa não está bem. Mas você ganha um mantra, o mantra te deixa em paz, você fica tranquilo. E também você vai comer tranquilo, não vai ganhar nem muito peso, entende? Nem vai ter pouco peso. Então, do ponto de vista ayurvédico, a gente sempre quer estar metade do peso, tá? Não muito magro e também muito gordo não é bom, ok? Então, aqui eu vou falar assim, a maioria das pessoas que está aqui está no peso bom, tá? Então, não tem que se preocupar do peso. Você cuidar, entende? Comer bem, algum esporte e tal, e pronto, ok? E esse não é um assunto da nossa mente. E a pessoa fica com esse assunto da nossa mente, atualmente é tudo peso, peso, peso. Isso não é bom, entende? Isso significa que está todo o tempo pensando no corpo. Se ganha 1 quilo a mais, 1 quilo a menos, né? Carnaval, a pessoa vai, come, né? Que eu estava pensando, por que que tem poucas pessoas do Brasil na aula? É carnaval, entende? Tudo bem. O pessoal pode curtir, não tem problema, tá bom? O Maharshi Elétrica aí no meio do carnaval é interessante, né? Às vezes está no retiro, né? Ou no camp. Tinha um pessoal que ia no camp também. Mas tudo bem. Daqui a pouco a gente vai lá ver os blocos, né? Eu tenho uns blocos aqui em Curitiba que eu quero mostrar para meus pais. Bom, essa é a excusa, né? Ah, eu quero mostrar para eles, eu não vou curtir, é só para eles curtir. Vamos lá e que a gente curte. Bom, tudo bem. Aí, por que que eu estou falando isso? Então, você vai aprender, ele vai te nutrir em termos Védica, em termos védicos. Os Vedas são orações e rituais. Então, ele vai te nutrir na forma em que você depois ele vai falar assim: Hey Bhagavan, Tvam Sandhya Vardhana Adi Sat Karma Bihi Yajitva. Então, o que que vai acontecer? Vejam que interessante, porque ele fala Yajamahe. Yajamahe significa nós te fazemos algum ritual. Como que eu vou te fazer um ritual se eu não sei fazer o ritual? Entende? Então, me nutre com o conhecimento Vaidika que vai permitir com que eu faça os rituais. Entende? Então, ele fala assim, He Bhagavan, ó Senhor, Tuam, a você, Yajitva, tendo feito os rituais, tendo feito as orações a você, quais tipos de orações? Sandhya Vandana Karma Vihi. Karmas, lembrem que karma em termos dos Vedas, karma sempre significa ah, eh, ações ritualísticas, né? Não tem karma, karma significa ritual. E o ritual mais, como que a gente, mais simples é o Sandhya Vandana, que significa as orações do nascer do sol, tá? As orações do nascer do sol e as orações do pôr do sol. Isso se chama Sandhya Vandana, tá? Que eles, assim, são as orações, como se diz, que tem um passo a passo, etc., que se aprende quando a pessoa é iniciada, mas, enfim, a gente pode também trazer essa palavra como Sandhya Vandana, como quando a pessoa também faz suas orações de manhã e as suas orações de tarde, tipo, eu faço puja. A gente não chama isso de Sandhya Vandana, porque Sandhya Vandana é como se fosse assim uma série de orações que a gente faz usando Gayatri, enfim, outras coisas. Mas se uma pessoa acorda e canta que nem aquela versão do Gayatri que eu passei no outro curso de rotina, ou faz uma puja
no horário do nascer do sol, do pôr do sol, isso já é considerado também uma forma de sandhya, tá? Não é exatamente esse tipo de ritual, mas enfim, por isso que ele fala Sandhavandanam Adi. Adi significa etc. Então, como se fossem os rituais mais básicos e os rituais mais avançados, tá? Porque puja é bem avançado, se a gente pensa, tá? Os rituais diários que são prescritos pelos Vedas não é puja. Isso é interessante a gente pensar, discutir. Não é puja, é japa, ok? E puja requer mais esforço em termos práticos de trazer a comida, comprar as flores, incenso e outras coisas, entende? O que os Vedas prescrevem é japa. E você pode fazer puja também. O japa é como se fosse assim, o mínimo que você tem que fazer, ok? Tenho que sair dela. Ok, não é problema. O japa é o mínimo que você tem que fazer. Aí você pode fazer um a mais que é a puja. A puja é assim, uma a mais e muito poderosa, que vai trazer muita bênção. Que bom, a gente faz por quê? Porque a gente está querendo o conhecimento, e o conhecimento é uma coisa difícil de adquirir. Então a gente faz uma coisa além. Se te falar, você pode fazer o mínimo, vai cantar Sentou e Om Namah Shivaya e pronto. Então você fala, ok, vou cantar Sentou e Om Namah Shivaya, pronto. Mas não, se vou cantar Sentou e Om Namah Shivaya, mais Sentou e sei lá, Ganeshaya Namaha e Sentou e Durgayai Namaha, mais uma puja para não sei quem. Então, se está adicionando coisa a mais, significa benção a mais, entende? Então, a gente faz uma coisa mais poderosa. Ou Roma, entende? Atualmente, a gente não está fazendo a Roma todo dia. Quando a gente tiver enfim, se Deus quiser, né? A gente tiver um espaço e uma estrutura, etc., Roma todo dia, entende? Para quê? Para que a gente tenha muita, muita bênção para o nosso processo espiritual, entende? Porque japa é bom, mas japa é assim, ok, te mantém e é legal. Só que se você fizer puja ou Roma, etc., a bênção que você ganha é muito maior, ok? Então você precisa adquirir esses conhecimentos. Aí quem te dá esses conhecimentos também é Shiva. Aí você tendo adquirido esse pushtim, essa nutrição Védica, essa nutrição dos Vedas, agora você então yajitva. Yajitva significa, então agora você tendo feito esse yajamahe, tendo feito esse ritual, yatha urvarukam karkatyadehe phalam pakvam sambandhanat vrintadanayasena muchyate तथा वयं मृत्योः सकाशन्मुक्षीय मुक्षीमहि मुक्ताः भवेम. Então ele fala assim, tendo feito então essa saudação, tendo feito esse ritual, tendo feito isso, yatha urvarukam, urvarukam, porque o mantra fala urvarukam iva. O que é urvarukam? Urvarukam é como se fosse tipo uma abobrinha, tá? Tipo uma abobrinha, entende? Abobrinha significa um trabalho italiano, ok? Tipo um pepino, ok? É um fruto dessas famílias que a gente chama em inglês dos gourds, ok? Gourds. Tem vários desses tipos de abobrinhas e pepinos, são todos assim uns frutos que ficam na terra. Já viram uma planta de pepino, de abobrinha? Então cresce e ele fica ali. O que acontece com essa planta? É muito interessante. Ela começa a se nutrir, começa a crescer. Pushtin. Começa a crescer, a crescer, a crescer, até que ela fica pakwam. Estão vendo ali? Palam pakwam. Pakwam significa o quê? Maduro, preciso. Maduro. Isso. Está maduro. Amadureceu.
Pakwan significa amadureceu. Ok? Pakwan, a gente usa muito no Ayurveda essa palavra. Pakwan. Então, a planta se nutre, entende por que ele chama Pushtivardhanam? Me nutre, me nutre, me nutre, até o momento que eu quero amadurecer. Entende? Sair da adolescência. Adolescência dos 50 anos, estou falando. Entende? Adolescência, tipo de adolescência. Amadureci. O que acontece quando esse fruto amadureceu? Acontece que ele faz assim, se separa. Ok? Ele se separa. Se separa do caule. Tem um caule, né? Um biquinho ali, um galinho assim, né? Agora, como que é isso? Vejam. Essa planta. Tá bom, vamos fazer aqui pedir licença para a planta. Mas vejam, quando um pedaço de planta, uma planta a gente tira, né? Tira um pedacinho da planta. Vou colocar de volta. Ela não fica. Entende? Você não tem como colocar um fruto de volta para uma planta. Pense sobre isso. Entende? Você tirou o limão. Você não tem como. Putz, não, eu não queria tirar esse limão, estava verde. Vou colocar de volta. Cortou, cortou. Né? É assim. Então, é um tipo de. Como que a gente chama? Um tipo de remoção de uma conexão que você não tem como refazer de novo. Entende? Tem conexões que a gente pode fazer de novo. A gente brigou, daqui a pouco eu pedi desculpa e agora desbrigou, tá bem, você conectou de novo. Entende? Eu era muito crente, ia muito na igreja, depois me desconectei disso e me conectei de novo. Então, você quebra a conexão e volta a conexão. Mas nas plantas, no fruto, você tira ela e quando você tira, não tem como conectar de novo. É assim que é a natureza. Então, ele usa esse exemplo aqui para falar de uma eliminação da conexão de forma definitiva. Assim como um fruto se desconecta da planta e não pode voltar nunca mais a ficar junta, entende? Dessa mesma forma, eu quero que você ele fala assim, Sat bandhanat vrintadhanaya sena muchyate, me liberte, entende? Que se liberte desse aprisionamento, ok? Dessa bandana, dessa prisão. Sadbandana, que parece que é verdadeira, ok? Que parecesse que fosse verdadeira. Dessa forma, da mesma forma, vayam, vayam, mrityoho. Mrityoho significa da morte. Mrityoho mukshiya. Mukshiya. Me liberta. Mukshim iha, desculpa, mukshimahi muktaha bhavema, que nós nos tornemos libertos, livres da morte, de forma definitiva, entende? O exemplo que ele usa o exemplo do definitivo, usando uma coisa que se desconecta e seja não tem, tipo, se tirou, é definitivo. Entende? Tirou o pepino do galho, então é definitivo. Ok? Por que ele usou um pepino e não uma maçã ou alguma coisa? Sei lá. Ele estava meditando, tinha um pepino ali, não sei. Entende? O Urishi. Ok? Mas todas as palavras são muito bem escolhidas, entende? Triambakam, Sugandhim e Pushtivardhanam. Então, ajuda a gente a se nutrir, se nutrir, se nutrir. Você é a causa dessa nutrição, tanto mundana como vaidika, laukika e vaidika. Quando a gente esteja paquam, a gente esteja maduro,
nos liberta de forma definitiva. Urvarukam iva bandhanat, ok? Mrityoho mukshiya. Mukshiya. Então, mukshiya significa mukshimahi mukta bhavema, que nós nos tornemos libertos, ok? Sakashat. Sakashat. Sakashat significa, então, assim, como se fosse ele está falando de raiz, entende? De nos liberta de raiz desse problema, desse aprisionamento que nos faz a gente se ver como mortais e faz com que a gente seja imortal, ok? Nos torna imortal, nos torna imortal. Esse é o pedido que está fazendo o mantra. Então ele fala assim: Amritat, Mokshan, Mam, Mukshimahi, Na, Viyujyamahe. Viyujyamahe significa que nós, porque ele fala assim, Ma Amritat. Ma Amritat significa não, não para Ma Amritat significa que a gente não se separe, tá? Temos que adicionar esse na Vijujamahe. Esse Ma significa na. Ma significa na, ok? Significa não. Que a gente não se separe. Cuidado, que esse Ma, tá vendo ali no mantra original? Fala um Ma. Ma Amritat. Esse Ma tem dois significados em sânscrito a palavra Ma. Uma significa nós, ou pode significar ah, ah, não, na, de negativo, não. Entende? Então, uma forma do pronome é uma forma do pronome nós, a nós, e outra forma do na, de negação. Ok? Essas duas coisas. Então, eles sempre vão comentar sobre essa palavra ma, o que ele significa. Pode estar significando ma, a nós, a mim, ou mas por que não seria ma de a mim? Ok? Poderia ser, tá? Ma a mim. E poderia usar das duas formas, mas ele já falou que vayam. Vayam, ele falou antes, ele vayam mrityoho. Então, a nós, nos liberta a nós. Aí ele usou já o plural. Então, a gente não vai usar agora o singular. Mas tudo bem. Então, aqui ele está falando no sentido de amritat mokshat ma mukshimahi na vividyama. Então, ele fala assim, que nós não nos separemos desse amrita, que não nós não estejamos longe desse moksha, amritat. Amritat. Por que ele usa isso? Porque amritat está no quinto caso, entende? Amritat. Então, significa da imortalidade. Então, como que ele vai falar assim? Nos liberta da imortalidade. Entende? Não faz sentido. A gente teria que falar, nos liberta da mortalidade. Então, significa que a gente tem que separar isso em duas frases. Nos liberta da morte e não nos separa da imortalidade. Não nos separa desse moksha e não nos separa dessa, como se diz? Desse, desse conhecimento, ok? Então, aqui ele fala assim, Vyatayaha bahulam iti vachana vyatayaha. Então, ele fala assim, aqui tem uma inversão, uma mudança na forma verbal, na frase, ok? Aqui ele muda a frase, ok? Então, Mahamritat, não me
Não me separa, ok? Não me separa. Mukshi Mahi não me separa da imortalidade. Me liberta da morte e não me separa da imortalidade. Entende? Então, Mukshiya Mrityoho, Mukshiya Mrityoho me separa da morte, me liberta da morte, ma Amrita, e não me liberta da imortalidade. Ou seja, me deixa definitivamente imortal. Ou seja, me torna um Jivan Mukta. Entende? Me torna, de uma vez, a consciência e definitivamente, como a nossa folhinha, cadê? Que eu não possa nunca mais voltar a me encaixar onde eu estava antes. Entende? Esse é o exemplo. Ou seja, definitivo. Essa é a nossa oração para Shiva nesse Maha Shivaratri desse ano 2026. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om. ¿Puede mandar el audio del mantra? Sí, lo voy a mandar. त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्. Bom, aí temos que a gente pode usar. Esse é um mantra de japa, tá? É um mantra de japa. A gente canta ele, então, pedindo pelo conhecimento, ok? Mas esse mantra também se canta quando uma pessoa está, geralmente assim, na UTI, entende? Tá meio que vai falecer, não vai falecer. Mas não, deixa ele daqui desse lado, ou leva ele mesmo de forma definitiva. Então, a gente canta também esse mantra nesses momentos, quando tem uma coisa meio grave, assim, a pessoa está na UTI, tá complicado a situação, a pessoa está em coma, sei lá. Então, se canta esse mantra, essa parte laukika, entende? E a parte vaidika significa me leva além dessa, me faz imortal, ok? Entende? Então, geralmente quando a pessoa tá assim com problema de que vai falecer antes do tempo, tá com doença grave, a gente vai cantar isso aqui nas Romas, ok? Mas, se vocês veem, ele tem um conhecimento muito profundo, então é um mantra também para pedir pelo conhecimento, ok? Mantra para conhecimento. É um mantra muito valioso. A gente geralmente canta também no final do Rudram. No final do Rudram, o Rudram são 11 anuvakas, 11 parágrafos, e aí no final tem tipo uma coletânea de outros versos que são daqui da Mahanarayana Upanishad, e o primeiro que se canta é esse aqui, o Triambakam também. Sabe? Então esse é um mantra muito especial. Bom, então uma aula improvisada hoje, um dia de Mahashivaratri, ok? Hoje é um dia que você pode fazer ascese, jejum, ok? Canto de mantra, pode fazer algum tapas, todos os tipos de tapas, tá? Então, essa energia de Shiva é energia de tapas, né? Então, várias coisas para Shiva, é muito bom. Tradicionalmente, o que se faz na Índia é que se fazem 4 pujas, ok? 4 pujas de noite. Tem, tipo, 4 momentos para 4 pujas de noite, onde você tem que fazer 4 abhishekam. Lembrem que a Shiva, ele gosta da abhishekam, do banho. Entende? Então, banho para Shiva é a melhor coisa no dia de hoje. Ok?
Pode pegar uma pedra, uma coisa, invoca o Shiva, dá um banho de leite, um banho, alguma coisa. Esse é o tipo de puja. A gente ia fazer umas puja aqui, só que, eh, como se diz? O nosso bebê, eu acho que ele ia acordar, né? Porque de noite ia tocar o sino, sei lá. Aí, enfim, a gente não tá muito na vibe de fazer algumas orações para transmitir, tá? Então, cada um faz as suas orações em casa. Pode fazer também, por exemplo, Shiva Sahasranama, também é muito bom. 1008 nomes de Om Namah Shivaya. Tudo que você fizer de Shiva, tá? É bom, ok? Para hoje, é melhor Om Namah Shivaya ou esse mantra? Os dois são bons. Só que esse é um mantra, é um mantra de é védico, né? Então não dá para cantar Om Namah Shivaya, apesar de que também é védico, é meio que permitido todo mundo cantar Om Namah Shivaya, tá? E as pessoas o que fazem agora, elas fazem, interessantemente, elas fazem vigília. Se diz assim? Vigília, né? Isso também tem na tradição católica, né? Eles fazem vigília. Então você faz uma vigília. Isso é uma forma de tapas, né? Porque é difícil ficar acordado. Então você fica acordado rezando, tá? Eu acho que tem isso nesses dias, assim, agora que você faz o Via Crucis. Não tem isso? Não tem o Via Crucis agora? Ah, não, isso é Semana Santa. Acho que é só na Semana época Santa. da Páscoa. De Páscoa lá. Não, é outra coisa. Essa é uma época do ano onde a Ayurveda, para nós, no hemisfério sul, aqui no Brasil, não recomenda fazer vigília, porque estamos no verão e no período de chuvas, entende? Então, o que aumenta é o vata. Então, se você faz vigília, aumenta mais o vata. Mas, na Índia, eles estão em primavera e é o momento ideal para fazer vigília para diminuir o kapha. Entende? Eles estão entrando na primavera agora. E, e então, essa é uma conexão, porque todo ritual, toda a sese e tudo mais, tem relação com a fisiologia do corpo e o tipo de comidas que se faz, etc e tal. Então, esse é um momento que agora, assim, a pessoa está no inverno, vai entrar na primavera, então ela não quer aumentar muito o kapha. Então, ela pode fazer jejum e vigília. Na Índia, para nós, isso não é bom para a saúde, porque é o momento onde a gente não deve fazer jejum e ficar acordado à noite, pelos doshas que se agravam nessa estação. O que significa que temos uma bênção, porque significa que mais tapas, entende? Mais difícil, entende? Então é assim. Você ia perguntar? Eu ia. O Rudra, Era o drama. eu já recebi orientação de que a gente não deve ouvi-lo depois do pôr do sol. Não, não, não. Não, 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 o pode drama. ouvir? Pode ouvir. Ah, Inclusive, vejam, hoje é o dia de Mahashivaratri. Se tem um Maha, significa que também tem um lago. Maha significa grande. Lago significa pequeno, né? Se tem um Maha é porque significa um pequeno. E quando que é o Maha o lago Shivaratri? O Shivaratri pequeno. Então, isso a gente já viu nas aulas. Então, se vocês forem no, no, no calendário, entende? Todo dia 12, ok? Todo dia 12 ou 13, tem uma, assim, eles vão colocando o segundo horário, entende? Mas, não, desculpa, é dia 13. É porque o dia 13. Então, o que acontece? Os dias 13 de todo mês são dias dedicados a Shiva, onde é o dia para cantar o Rudram depois do pôr do sol. Entende? Então, assim, cantar o Rudram depois do pôr do sol é a opção, é o legal, tá? No geral, é no período do Pradosha, que significa quando o sol se pôs e
e começam a aparecer as primeiras estrelas antes de ficar completamente de noite. Esse período é o período que chama Pradosha, que é o período onde mais algumas energias negativas podem acontecer e é o período ideal para cantar para Shiva, entende? Idealmente o Rudra. Então isso você faz todo mês. Você pode cantar nesse horário. Então, depois do pôr do sol, dá para cantar, não tem problema nenhum. Tá bom? Então, todo mês tem Shivaratri, entende? E por isso que esse como é o mais importante, é o Mahashivaratri. Mas todo mês tem Shivaratri, tá bom? Legal. Pessoal, prometo para vocês que na próxima aula a gente termina Narayana Upanishad. Tá bom? Um abraço. Ah, e o Fran perguntou quando que vamos para Minas? Eu acho que vai ser nos dias 10 e 11 que a gente vai estar lá. 10 e 11. Pode ir, vamos, a gente vai ficar lá na casa da Chama Sandra. Ok? Hariom. Hariom.